Começar aí por Alexandre de Moraes. Explique aí a sua opinião, Reinaldo Azevedo. Você tá Olha, ou não com o Xandão nessa decisão? completamente com o Xandão. E acho até que ele foi condescendente. Eu não teria declarado impedimento nem no caso das ameaças. E eu vou explicar. Eu sei que tem uma corrente de advogados que é contra, inclusive amigos meus. Ontem mesmo eu bati boca não, né? Conversei com um, assim, nós dois com muita energia na defesa do nosso ponto de vista, que é diferente, né? Eu sou do tipo que discute esse tipo de coisa com amigo no domingo, mas enfim. É, mas estou, por exemplo, com Pedro Serrano, um dos maiores juristas do Brasil, o professor Pedro Serrano. Vamos lá, para que as pessoas entendam, né? Quem não entendeu ainda. Ou então, quando menos, entendam o meu ponto de vista. Com clareza, eu escrevi no sábado 3 textões a respeito, né? Você vê, a que dedicação, hein, Fabiola? 3 textos sobre esse assunto no sábado. Ainda bem que depois eu tinha uma festa para ir, mas de qualquer modo, escrevi. Vamos lá. 2 sujeitos resolveram ameaçar Alexandre de Moraes com coisas pavorosas. Quem quiser saber, um dos textos que eu escrevi no sábado traz justamente as ameaças. É um negócio inacreditável, né? O que os dois diziam ali que fariam com a filha e com a mulher do Alexandre. O Raul Fonseca de Oliveira, que é fuzileiro naval, e seu irmão Oliveirino de Oliveira Júnior. Sim, é isso mesmo. Destacando que o Raul Fonseca, fuzileiro naval, como aponta a Procuradoria-Geral da República, ele dispõe de meios, se ele quiser, para fazer algumas das coisas que ele fala que vai fazer, né? Esse o que está na tela é o texto número 1. É o texto número 2, né? O Moraes 2, em que eu explico, que eu expunho as ameaças. E o Oliverino, ele trabalha numa empresa de elevadores. E nas ameaças, ele deixou claro que ele tem a rotina de familiares de Alexandre, inclusive a rotina da parte interna do prédio. O nome do prédio é citado, os locais em que eles dizem que vão fazer, que vão atacar os familiares do Alexandre, são locais que existem nas imediações de áreas frequentadas pela família do Alexandre, enfim. A Procuradoria-Geral da República, a PGR pediu a prisão preventiva desses dois. A PGR pediu. Tudo bem. Então, ficamos aí. 2 caras fazem ameaças graves e a PGR diz é plausível que essas coisas possam acontecer sendo eles quem são. Então, sim, é preciso tomar medidas protetivas. E as medidas protetivas ao ministro e sua família se dão por intermédio de medidas cautelares, prisão preventiva, quebra de sigilo, etc. Estamos juntos, queridos ouvintes? Estamos. Existe um código, o Código de Processo Penal. O inciso 4 do artigo 252 do Código de Processo Penal diz que um juiz não pode atuar, não pode oficiar, num processo de que ele seja causa a um familiar próximo seu. Então, ele tem de se dar por impedido. Logo, numa leitura rapidinha, assim, feita com um cotovelo, tem de falar: o Alexandre está impedido, ele não pode atuar nesse caso. Porque ele é o ameaçado, a família dele é ameaçada, portanto, ele é parte da coisa, do caso. Ele tem que se dar por impedido. Acontece, e isso não é uma filigrana, de maneira nenhuma é uma filigrana, que o Procurador-Geral da República aponta na sua petição que as ameaças ao Alexandre e a perseguição
artigos 147, 147-A do Código Penal, são instrumentos, são meios para intimidar o judiciário, para atacar o Estado de Direito. Tipificação penal, artigo 359-L do Código Penal. Porque esses dois ainda estão naquele mesmo espírito do golpismo, Alexandre, que não sei o quê, que um comunista, tal, fez parte, enfim, aquela coisa toda que começou lá atrás, passou pelo 8 de janeiro e está aí até agora. Pergunta básica: quem é o relator desses casos que envolvem golpe de Estado, ameaça ao Estado de Direito, etc.? No âmbito de qual inquérito se vai investigar isso em particular? São os inquéritos que estão com Alexandre. É ele o relator. Mas existe a ameaça. Vem cá, pergunto a vocês, pergunta meramente retórica. Digamos que eu queira ameaçar a democracia, o Estado de Direito, mas não queira Alexandre como meu relator, como relator desse caso, na hipótese de eu ser investigado. Eu quero tirar o Alexandre do caso. Eu quero tirar o juiz do caso. Como é que eu tiro o juiz do caso? Vou, ameaço, ele passa a ser parte da investigação e ele está fora? As pessoas precisam responder essa questão. Vem cá, se eu quiser tirar todo o Supremo do caso, eu ameaço os 11 ministros e tiro os 11? Não venham me dizer assim, mas isso não aconteceu. Não interessa. Quando a gente faz uma escolha, a gente tem que pensar que essa escolha tem consequência. A leitura jurídica é essa? Ameaça o juiz, ele passa a ser parte e ele está fora? Então vamos ameaçar os 11 ministros do Supremo? Ora, vamos tirar o Supremo da causa? Aliás, Bolsonaro vive pedindo o impedimento do Alexandre, não é? Então você ameaça o ministro para tirá-lo da causa? Mesmo assim, o Alexandre falou o seguinte: divido a questão em duas, conforme, aliás, aponta a Procuradoria, insisto, por que não atacam o texto do Gonê também? Estão pegando no pé do Alexandre. Por que não pegam no pé do Paulo Gonê? Porque sabe que ele está certo. Ele está dizendo, a ameaça é instrumental, embora perigosa. Ela serve para tentar tirar Alexandre dos casos que dizem respeito a golpe de Estado, Estado de Direito. Porque o negócio é o seguinte, ou você cai fora, ou vai acontecer isso com a sua mulher, vai acontecer isso com a sua filha, vai acontecer isso com... Aí vem as coisas pavorosas. Aí, então, o Alexandre pega e fala, desculpa, gente, eu estou sendo ameaçado, então eu tenho que sair do caso. O que é a... Bom, devido à vênia, se a gente comeu muita banana no café da manhã e fez mal... Então, o Supremo não poderia ter decidido nada sobre o Daniel Silveira. Respondam essa questão, por favor. Não façam de conta que eu não estou indagando. Querem continuar insistindo no seu erro? Muito bem, mas responda essa questão. O Supremo poderia ou não poderia ter decidido o que decidiu sobre Daniel Silveira? Porque o Daniel Silveira ameaçou todo o tribunal. Todo o tribunal. Ele achava que todo o tribunal era comunista, todo o tribunal merecia ter a cara esfregada no chão, levar surra de gato morto até gato miar, não sei o quê, tal. Era o tribunal inteiro. Ele pegava no pé de um e de outro, mas era o tribunal inteiro. O Supremo deveria ter se dado por impedido? Todo o Supremo? Vem cá, mundo afora, o que é que o crime organizado faz, principalmente? Ameaça juízes. A ser assim, os juízes viram reféns dos bandidos. Os bandidos vão escolher os seus juízes. Dou um outro exemplo, vocês têm que responder essa questão, meus queridos. Digamos que eu queira
nessa questão aí de golpe de Estado, não sei o quê, eu queira ou Nunes Marques ou André Mendonça. Eu faço o seguinte, vou ameaçar 9 ministros. Faço ameaçar 9, só deixo 2 habilitados para cuidar do assunto. E aí o bandido escolhe o juiz. O mesmo Código de Processo Penal, no artigo 256, diz, aí no caso de suspeição, mas o conceito é o mesmo, quanto à coisa do juiz, diz que você não pode provocar artificialmente a suspeição do juiz. O que é isso, Fabíola? Você é minha juíza de um caso e eu acho que você vai decidir contra mim. Hã? No artigo da suspeição, diz que o juiz não pode ser nem amigo nem inimigo íntimo do réu. Tá bom? Nem amigo íntimo, nem inimigo íntimo. Aí eu tenho uma ideia. Eu não quero que você me julgue. Eu quero declarar a nossa inimizade. Eu vou entrar com essa arguição. Eu faço o seguinte, arrumo uma confusão com você no supermercado. Descubro que supermercado você vai, bato no meu carrinho no seu, digo que você me agrediu, que você me xingou, não sei o quê, provoco um barraco no restaurante, crio uma confusão e depois digo, olha aí, a gente é inimigo. Tá vendo? A gente é inimigo. Como é que ele vai me julgar agora? Tem uma causa entre nós. E o código diz, nesse caso, a suspeição não será declarada. Não se pode provocar artificialmente a suspeição do juiz. Não, não vem que não tem. Não. Não, que absurdo, agora está querendo acabar com o fundamento do Código de Processo Penal, que o juiz não pode atuar, oficiar em casos de que ele seja parte, querendo acabar com esse princípio. Não, eu estou querendo preservar o princípio. Por um acaso, o Alexandre está envolvido aí, ele está arbitrando uma causa, ou está oficiando numa causa, sei lá, em que ele tem interesse, é um terreno, é uma disputa comercial, uma outra coisa qualquer. Não, o ponto não é esse, queridos. Ele está sendo ameaçado porque querem tirá-lo dos processos que dizem respeito ao golpe de Estado. Nós vamos fazer a vontade dos bandidos? Olha aqui, eu no lugar dele, e ele seria endossado pelos outros ministros, não teria declarado impedimento nem no caso das ameaças. Nem no caso das ameaças. Não precisava. Sustento, não precisava. Porque isso é o que o crime organizado faz. Ameaçar juiz. Por isso eles foram presos. Mesmo assim, ele fez o seguinte: no artigo 359-L, em que ele continua juiz, ele manteve a prisão preventiva, e redistribuiu para a primeira turma as ameaças. Então vai ter um outro relator para cuidar das ameaças. E lembro que uma nova prisão preventiva pode ser decretada, que é o que eu faria. 2 prisões preventivas. Pode? Pode. Vai. Serão inquéritos distintos. Esses que queriam tirar Alexandre, queriam o quê? Ia abrir um outro inquérito só para esses 2? Fazer de conta que esses 2 não pertencem a um conjunto de ações contra a democracia, contra o Estado de Direito? Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Sustento, topo o debate, estou bem acompanhado, muito bem acompanhado nessa história. Né? Alguns dos grandes juristas pensam a mesma coisa e há quem não pense, com todas as vênias. Agora, quem não pensa a mesma coisa tem de responder essas questões. Eu posso inabilitar um tribunal inteiro se eu ameaçar todos? Não, mas aí também se for todo mundo. Não, mas espera, regra é regra, não é isso que eles estão dizendo? Vocês não estão dizendo que o inciso 4 do artigo 252 ele é absoluto e é aplicável em qualquer caso? E em qualquer caso, o juiz tem que declarar a sua incompatibilidade, tem que declarar o seu impedimento? Então basta que ameace 11 ministros.
Ou existe um sentido nas escolhas, ou não existe. Ou ela é oportunista. Existe um sentido. Ah, eu posso escolher o juiz por essa técnica? Posso. Eu vou lá e ameaço só aqueles que eu não quero. Né? Por isso que eu chamei de paradigma Corleone do direito, ou piscando para golpistas. Paradigma Corleone porque as máfias fazem isso. Né? Tá aí o Michael Corleone. Né? E vem esse papo, um mês e meio, um ano e meio depois dos ataques ao Supremo. Ora, tenha a santa paciência. Tenha a santa paciência. Não, eu não estou querendo fazer um exercício da lei, um exercício de exceção da lei. É que não se pode permitir que o crime e os criminosos utilizem o aparato legal a favor do crime, e contra o Estado de Direito e contra a democracia. Ora, bolas. É isso que não se pode permitir. Não, dá um bom debate. Agora, assim, topo debater. Enfim, agora, vamos falar que o Pedro Serrano é um idiota, que não sabe nada, que é um babaca, né? Que não entende nada de direito, que em matéria de direito constitucional e outras coisas ele é um, né? Vamos lá falar. Hã? Direito penal? Sabem que não. Sabem que não. Acontece que o Alexandre virou, é um absurdo isso. Um ano e meio depois daquilo que se viu, acontece um troço como esse e o alvo vira o Alexandre. Tem alguma coisa moralmente errada aí. Profundamente. Tem uma coisa juridicamente errada, moralmente errada, eticamente errada. A vítima está virando alvo, não é? Que espero que tenha ficado claro Na que hora